Olá! Eu gostaria de saber se tem alguém aí na sua casa, ou mesmo você, que adora fazer perguntas, que costuma inventar coisas, é um inventor da casa, faz muitas engenhocas. Será que tem? Então eu tenho certeza que a história desse menino que eu vou contar hoje, que também foi um curioso, fez muitas perguntas, muito criativo, um pouco distraído. Não gostava de usar meias, mas adorava sorvete de casquinha. Essa história desse menino está aqui nesse livro, Um Raio de Luz, a história de Albert Einstein. Aqui foi escrito por Jennifer Berne, ilustrado por Vladimir Hansky, Companhia das Letrinhas. Eu sou Adriana, bibliotecária, e convido a todos a descobrir essa história. Há mais de 100 anos, enquanto as estrelas giravam no céu, a Terra rodava em torno do Sol e os ventos de março sopravam em uma cidadezinha à beira de um rio. Um menino nascia. Seus pais o chamaram de Albert. Albert fez 1 ano e não disse uma palavra. Albert fez 2 anos e não disse palavra alguma. Albert fez 3 anos e não falava quase nenhuma palavra. Apenas observava o mundo ao seu redor com seus olhos curiosos. Observava e se perguntava, observava e se perguntava. Seus pais se preocupavam. Albert era tão diferente. Será que tinha alguma coisa errada com ele? Mas o amavam mesmo assim. Um dia, Albert estava de cama, doente, e seu pai trouxe uma bússola para ele. Aquela caixinha redonda com uma agulha magnética dentro. Albert virava e virava a bússola, mas a agulha sempre apontava para o mesmo lugar, o norte. O menino ficou tão intrigado que seu corpo até estremeceu. De repente, percebeu que o mundo era cheio de mistérios, ocultos e silenciosos, desconhecidos e invisíveis. Ele queria entender esses mistérios mais do que tudo. Albert começou a fazer perguntas em casa, perguntas na escola. Fazia tantas perguntas que alguns dos seus professores diziam que ele estava atrapalhando o resto da turma. Diziam também que ele nunca seria alguém se não se comportasse como os outros alunos. Mas Albert não queria ser igual aos outros alunos. Ele queria descobrir os mistérios ocultos do mundo. Um dia, enquanto andava de bicicleta pelo campo, Albert olhou para os raios de luz que o sol disparava na terra. Ele se perguntou como seria andar de bicicleta num daqueles raios. Naquele mesmo instante, Albert começou a pedalar espaço afora, num raio de luz. Foi o maior e mais distante pensamento que ele já tivera, e sua cabeça ficou ainda mais cheia de perguntas. Albert começou a ler e estudar. E leu sobre os números. Albert adorava números. Quando Albert se formou na faculdade, quis dar aulas sobre os assuntos que amava, todas as coisas sobre as quais tinha lido naqueles anos, mas não conseguiu arrumar um emprego como professor. Então arranjou outro, um trabalho simples e sossegado numa repartição pública. Lá, trabalhava com ideias e invenções de outras pessoas. Ele fazia seu trabalho muito bem e muito rápido. Assim, sobrava um tempão livre para ele pensar e se perguntar sobre um monte de coisas. Albert viu um torrão de açúcar se dissolver e desaparecer no seu chá quente. Como isso acontecia? Viu a fumaça do seu cachimbo subir e desaparecer no ar.
Como uma coisa desaparecia dentro da outra. Então começou a procurar respostas. Chegou à conclusão de que tudo no mundo é feito de uma coisinha minúscula, mas muito pequena mesmo, tão pequena que a gente nem enxerga, chamada átomo. Muita gente não acreditava que os átomos existiam, mas Albert ajudou a provar que tudo neste mundo é feito deles. O chá, o açúcar, a fumaça e o ar. Até Albert e você. Então Albert começou a pensar sobre o movimento. Percebeu que tudo estava sempre se movendo. Albert escreveu suas ideias e enviou-as a revistas científicas. As revistas publicaram todas as suas cartas. Ele esperava que os cientistas e os professores se interessassem por suas ideias, e eles se interessaram muito. Pediram a Albert que fosse ensinar e trabalhar com eles. As pessoas começaram a lhe dizer: Albert, você é um gênio. Albert pensava sobre as coisas grandes, muito grandes. E também pensava sobre coisas pequenas, muito pequenas. Onde quer que fosse, Albert pensava, pensava e pensava. Um dos lugares onde mais gostava de refletir era no seu barco à vela. Adorava deixar seus pensamentos irem longe enquanto o vento empurrava o barquinho na água. Às vezes, quando Albert estava quebrando a cabeça com uma questão complicada, deixava o problema de lado por um instante e tocava violino. Isso o deixava feliz. Ele dizia que a música o ajudava a pensar melhor. Albert pensava até enquanto escolhia as roupas que iria usar. As calças e os suéteres velhos e gastos eram seus favoritos. Os achava muito confortáveis. E sapatos sem meias. Ele dizia que agora que estava crescido, ninguém poderia mandá-lo usar meias. Na cidade em que morava, ficou conhecido por vagar pelas ruas perdido em seus pensamentos. Às vezes tomava sorvete de casquinha. Também era reconhecido pelo cabelo comprido e desgrenhado, que nessa época já estava quase todo branco. Albert chegou à conclusão de que nada nem ninguém podia se mover mais rápido no espaço do que um raio de luz. As ideias de Albert ajudaram a construir naves espaciais e satélites que foram até a Lua e além dela. Seu raciocínio nos ajudou a entender nosso universo. Mas Albert também deixou muitas questões em aberto, grandes questões em que os cientistas trabalham até hoje. Questões que um dia, quem sabe, vocês responderão, interrogando-se, pensando, imaginando.